Olá, queridos! Obrigado por você mais uma vez aqui, dando crédito a essa aula, passando para aprender um pouquinho mais. Hoje, juntos, vamos continuar essa caminhada maravilhosa das aulas da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2025, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, eu peço que você se concentre, são poucos minutos, então para você que vai ter essa aula domingo ainda, que ela é do dia do nosso próximo domingo, então para você que vai participar dessa aula, se concentre, que você vai chegar nela lá já sabendo um pouquinho mais. Para você que talvez não vá participar dessa aula, então não fique atrás. Não fique atrasado, quer dizer, mantenha-se sempre atento. Essa lição é muito importante, querido, esse trimestre é muito importante, mas é como um fio que ele começa na primeira lição e ele vai concluir a trajetória na última lição. Se porventura nesse intervalo alguma lição ficar interrompida, você não vai conseguir dar esse passo, vai sentir falta de algo, porque são lições muito teóricas para você conhecer o verdadeiro movimento pentecostal, que não é esse que pula, que exalta, o movimento pentecostal é a chama do Espírito Santo descida em Pentecostes. Lembrando que nós já deixa eu dar uma recapitulada aqui. Nós já vimos na primeira lição a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do cristão, do crente. Então lembra na história lá de Atos, Joel 28, que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, todo aquele que receber, teria condições de profetizar, e Jesus já disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e só depois você continua a caminhada. Então Jesus já falava disso. Segunda lição, nós vimos para se manter em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Lembra um versículo muito lindo, onde Jesus chama os discípulos e fala para eles assim, para Pedro, Tiago e João, vem comigo, vigiai e orai, porque o Espírito está forte, mas a carne é fraca. Então, se até Jesus precisou de ajuda na vigilância, quanto mais eu e você. Se você não assistiu essa lição, tem no canal uma lição muito linda, onde vai falar um pouco sobre o movimento montanista de Montano, que deu o primeiro pontapé para voltar às práticas do Novo Testamento sobre avivamento com o Espírito Santo. Terceira lição, a última semana passada, foi a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno das Escrituras. Lembra, nós falamos um pouquinho sobre os grandes reformadores. O que são os reformadores? Aquelas pessoas que lutaram para ter uma renovação. Eles estavam vendo que estávamos caminhando para um destino meio complicado, então eles começam a protestar. Daí veio o protestantismo, protestar contra as práticas que já estavam acontecendo. Dentre os nomes que nós vimos foi John Wycliffe, John Hus, o Ganso, Savonarola, que foram os primeiros percussores dessa reforma. Depois nós ainda vimos os reformadores Martinho Lutero, o Zwinglio e o João Calvino. Então, se você esqueceu, dê um pulinho, volta um pouquinho aí, tem a primeira, a segunda lição, a terceira lição já todas publicadas, e hoje nós vamos para a quarta lição. Então preste atenção, é muita teoria, mas eu quero que você entenda os movimentos que foram passando para chegar até hoje, que muitas pessoas têm mudado o sentido do pentecostalismo, mudado o sentido dessa história. Então hoje, vamos lá? Vamos para a nossa próxima lição. Fique comigo, espero que nós possamos fazer uma grande viagem. Então lá, a revista que nós já disse, o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. A lição no dia 26 de janeiro, próximo domingo, a quarta lição. E já passei adiantado aqui. O título dela, o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Então nós vamos entender um pouquinho desse movimento que foi um dos percussores para chegar no avivamento espiritual e no poder do Espírito Santo nos dias atuais. Então vamos lá,
Preste atenção, tá bom? São palavras um pouquinho mais difíceis, mas junto nós vamos chegar lá. Vamos lá, texto áureo. Lembra sempre, como eu digo, texto áureo é aquele texto onde nós temos que trabalhar ele. A palavra diz assim, Salmo 85, verso 6. Não tomarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? É uma pergunta que o salmista estava fazendo para Deus, dizendo para ele, olha, o Senhor não vai nos vivificar de novo, nos acender de novo essa chama, para que o seu povo se alegre em ti? Então podemos entender que sem o Espírito Santo, sem a chama do Espírito Santo, é impossível ser feliz. O salmista diz, torna-nos a nos vivificar, para que o seu povo possa ser feliz. Verdade aplicada. Na vida cristã, sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno aos princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. O objetivo dessa lição: compreender o surgimento do movimento puritano, ressaltar a visão dos puritanos e identificar as raízes do puritanismo. Texto de referência, o que nós vamos usar, está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o verso 1, 2, depois o 12 e o 13, diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos lá? Introdução. Nessa lição estudaremos o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o necessário e contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. Então, o que eu quero te chamar a atenção, queridos, que talvez esses nomes, montanismo, puritano, agora o puritanismo, sejam nomes que talvez você nunca ouviu, nunca estudou. Por isso a necessidade de você aprender disso. Porque se foram movimentos de avivamento que foram mantendo a chama do Espírito Santo acesa. Chega de épocas em épocas, nós vamos ver que a igreja acaba colocando o Espírito Santo de lado, trancando ele para fora, como numa lição que nós estudamos atrás, aonde tem aquele versículo famoso que eis, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta. Aquilo era a carta de João para a igreja de Laodiceia, dizendo que eles haviam trancado Jesus para fora. Com a administração humana, acabou o poder de Deus na igreja. Então, aos poucos, levantavam movimentos para tentar reacender isso. E hoje nós vamos falar do puritano, o puritanismo. Então, vamos lá. O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos. Seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Então a ideia geral do puritanismo era o caráter fiel, centrado, era o caráter entre o indivíduo, a igreja e a sociedade se mantivessem puros, descontaminados do mundo, das coisas que desagradam a Deus. 1.1. O início do movimento. Quando começou isso? O puritanismo nasceu na Inglaterra, em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado, presta atenção, práticas não bíblicas. Daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja. Está lá em Tiago 4,8, está aqui do lado, ó. O que diz Tiago 4,8? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Para isso, era necessário renunciar a elementos arquitetônicos
e litúrgicos e a formalidades contraditórias com a singeleza e pureza da Bíblia. Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é o escudo para quem nele se refugia. Era preciso reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da Igreja Anglicana, para aproximá-la dos ensinos da Reforma Protestante. Assim, livrá-la das impurezas da mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. O puritanismo, então, ele começa a enxergar a igreja como se ela tivesse se corrompendo por tradições que não eram bíblicas. Estavam adotando dentro das igrejas anglicanas na Inglaterra, no ano de 1600 depois de Cristo, muitos artifícios, muitas coisas que tiravam a centralidade da Bíblia e colocavam em objetos, em administração eclesiásticas da igreja, em doutrinas que não eram condizentes com a palavra. Quando o puritanismo vê isso, ele se desperta e levanta esse movimento, trazendo para um claro retorno à palavra. A função do puritanismo, então, era pegar tudo que estava fora, centrado em outras coisas, em elementos arquitetônicos, imagens, cruzes, e traz na pureza e singeleza bíblica, faz um confronto com a Bíblia. Continuando, 1.2, o descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra. Podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja. Lembra a aula passada? Os reformadores? Para que houvesse uma renovação pura. Isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas, ainda existentes na igreja da Inglaterra. Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo como única regra de fé a doutrina das sagradas escrituras. Tiago capítulo 1, 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Então o descontentamento com a igreja tinha ficado tão grande que os puritanos, eles queriam entrar na reforma da igreja, que é quando veio com os reformadores. Mas nós temos que entender uma coisa: um dos maiores reformadores foi Martinho Lutero. E Martinho Lutero não queria mudar os dogmas da igreja. Para ele a doutrinação da igreja estava certa. O que estava certo era o meio com que a igreja utilizava de argumentos para tentar tirar a centralidade da Bíblia. Consegue entender? Então, só que quando o movimento puritano veio, ele queria desvincular verdadeiramente o protestante, a reforma da igreja católica, porque ele não aceitava que a igreja católica começava a ditar as regras, sendo mais importante do que a Bíblia. Para ele, para o movimento puritano, a Bíblia era a palavra certa. Por isso que Tiago diz em 1,22 que era para ser praticante da palavra e não apenas ouvir o que a palavra estava dizendo, porque aquele que ouve engana ele mesmo. Esse Leland Ricken, ele escreve: o puritanismo começou como um movimento especificamente eclesiástico, ou seja, da igreja. Na sua perspectiva, a igreja da Inglaterra permanecia reformada apenas pela metade. Eles desejavam purificar a igreja dos vestígios restantes de cerimônias, ritual e hierarquia católica. Essa luta de início com a igreja do Estado rapidamente se ampliou para incluir outras áreas da vida pessoal e nacional. O puritanismo foi, então, em parte, um fenômeno distintamente inglês, consistindo no descontentamento com a igreja da Inglaterra. Ou seja, ele surgiu na Inglaterra, a igreja estava descontente, a reforma não estava indo no caminho certo. Para o puritanismo, a reforma estava pela metade, porque ele usava ainda argumentos, vestígios da igreja católica, desvinculando a autoridade central da Bíblia e passando na autoridade eclesiástica da igreja. Consegue entender como que nasceu esse movimento? É isso que eu quero que você entenda hoje. Da onde que veio a necessidade do puritanismo em trazer esse estudo? 1.3. O cuidado com o indivíduo.
Os puritanos, além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na sociedade e em busca de uma reforma consistente. A teologia puritana era composta por 4 visões fundamentais. Então imagine, a ideia do puritanismo era não só pregar a palavra, mas pegar as pessoas que aceitavam a palavra e incluí-las na família igreja, na sociedade da igreja, para que todos pudessem alcançar a perfeição das sagradas escrituras. E dentro da ideia da reforma consistente do puritanismo, surgem então 4 visões fundamentais na teologia puritana. Primeira visão, a salvação é pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a primeira visão fundamental do puritanismo é a que a Bíblia diz, que a salvação ela é feita pela fé. Ela não é como os católicos antes de Martim Lutero fariam, vendiam indulgências, vendiam a salvação. A pessoa poderia continuar uma vida devassa, mas ela tinha um certificado que ela tinha comprado, e aquele certificado era como se ela tivesse a passagem livre para o céu. Então a visão puritana, a primeira era essa: a salvação é pessoal pela graça de Deus, ou seja, nós não fazemos nada para merecer, é um favor imerecido. Segunda visão, a doutrina da suficiência das escrituras deve repousar no centro do que significa ser protestante. 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17 diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-las sábias para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a segunda visão teológica do puritano era que as escrituras elas eram suficientes, tinha que repousar no centro do protestantismo, ou seja, só a escritura poderia te dar essa autossuficiência. Terceira, a igreja aponta para que está posto nas escrituras, amortizando o conceito da tradição. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a terceira visão teológica puritana era que a igreja aponta para o posto que as escrituras apontam, ou seja, ela amortizava, ela tirava o poder das tradições. As tradições não faziam influência na escritura, mas as escrituras influenciam a tradição, entendeu? Então era muito importante ter a escritura como caminho central. E o último, quarto, a sociedade é um todo agregada para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a quarta visão deles era que toda a sociedade agregada, unida na igreja, ela só tinha um dever: glorificar o nome do Senhor. Conseguiu entender essa primeira parte? Então, olha lá, o que eu ensinei, o que deveria ter ensinado e vocês aprendido. Os ensinamentos do puritanismo sedimentavam a necessidade de pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Ou seja, a ideia do puritano era desvincular a igreja do mundo, as práticas, as tradições não teriam poder na reforma. Então a ideia do puritano era o descontentamento, porque tinha muita influência do catolicismo dentro da igreja, e o que eles queriam era que a Bíblia tivesse autossuficiência, que ela fosse o carro-chefe para isso. Vamos lá para a segunda, não vamos demorar porque essa lição é grande, e aí vocês podem achar cansativa a aula. Me ajudem, não esqueça, se inscreva no canal, compartilha, comenta, curte, por favor, mas comenta o que vocês estão achando dessa lição, aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que
passe um entendimento melhor para vocês. O que eu quero é que vocês cresçam em conhecimento e também na graça de nosso Senhor Jesus. 2. Um movimento visionário. Lembra? De visão. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina. Presta atenção nisso. Sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. Então, o movimento puritano, a ideia dele era transformar os crentes, os cristãos, em pessoas que servissem de verdade à vontade de Deus. Não como tem acontecido nos dias de hoje, que a pessoa só faz a obra em troca de alguma coisa, mas eles queriam que o indivíduo entendesse que servir à vontade de Deus era o carro-chefe para tudo, e que no futuro, se cada um servindo a Deus do jeito mais certo possível, toda a sociedade seria transformada. 2.1. A evangelização. Os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam necessário romper os princípios dogmáticos da igreja inglesa para levar outros povos ao conhecimento de Deus. Colossenses 2 e 3 diz assim, ó: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então a ideia do puritano era o amor que eles tinham por estudar. Para isso, um movimento de pessoas aplicadas à educação, que não se furtavam a estudar todos os escritos a que tivessem acesso, porque entendiam que a pessoa que deseja ser salva deve conhecer a Deus. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a ideia do puritanismo era um movimento aplicado a pessoas, só que elas tinham que estudar. Pessoas que tinham que se voltar às escrituras, começar a estudar as escrituras de forma expositiva, pegar textos, entrar de cabeça nele. Olha aí, ó, essa fervorosa dedicação às escrituras e a firme convicção de que todas as áreas da sociedade devem focar a glória de Deus impulsionaram as ações evangelísticas do movimento. Ou seja, com a ideia de que todos, para que fosse um povo melhor, para que fosse um povo sabedor, para que fosse um povo inteligente e feliz, tinha que voltar às escrituras, tinha que pegar todos os textos que fossem possível e dedicar ao seu estudo. É o que eu tento fazer hoje, queridos. Todos que me conhecem sabem disso, o amor que eu tenho pela palavra e pelos estudos. Hoje eu tento criando, se você procurar no meu canal, você vai ver curso básico de discipulados, tento com formação de obreiros, tento com outras áreas, sabendo que eu sei que o estudo da palavra é o que nos leva à verdadeira bênção de Deus. Jesus disse que nós erramos muito por falta de conhecer a palavra, as escrituras e o poder de Deus. Oséias já mencionou que nós errávamos por falta de conhecimento da palavra. Então os puritanos tinham paixão pela palavra, pelo ensino. Daí, mesmo sem eles terem intenção de um avivamento, trouxe um avivamento, porque o avivamento vem através da palavra. Segunda, a pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Salmo 119:11 que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eles tinham como meta principal concluir a reforma. E a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva. Ou seja, está continuando aí, ó. Isso significa que todas as partes da Escritura Sagradas devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinja de forma direta o coração do indivíduo. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito,
junto em medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Então, para eles, a verdadeira pregação, ela tem que ser expositiva. O que é uma pregação expositiva? Ele pega um texto e vai esmiuçar o texto, e vai detalhar o texto, e vai expor o texto para a comunidade, até que você entenda aquele contexto. Não é uma pregação temática, onde você usa um tema aqui, uma mensagem aqui, uma palavra lá do Velho Testamento, uma do Novo. A pregação para os puritanos era simples, ela tinha que ter um significado nas escrituras sagradas, era expor as escrituras, estudar. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor, ocupando o lugar principal em seus cultos. Eles consideravam os 66 livros da Bíblia a biblioteca do Espírito Santo, graciosamente deixada por Deus para os crentes. Então eles consideravam que a Bíblia era o maior presente que já existiu de Deus para o homem. E o papel do pastor era pregar, era ensinar a palavra. Hoje, infelizmente, nós temos cultos de 2 horas, 2 horas e meia, aonde 2 horas são louvores e outras coisas, e meia hora, às vezes 20 minutos, a exposição da palavra. O puritano detestava isso. Para o puritano, a palavra era o cerne, a palavra, a exposição da palavra. O entendimento fazia com que o indivíduo absorvesse no coração e começasse a colocar em prática a palavra. Estão conseguindo entender? Vamos lá para o 2.3. A paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Goodwin, teólogo e pregador puritano, nasceu em 1600 e 1680, disse sobre o céu, olha que interessante, se tivesse, olha o que ele disse nos estudos dele, se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Golding era cristocêntrico, um traço que moldou seu coração pastoral. Ou seja, ele amava tanto Cristo, ele tinha tanto Cristo como o cerne da vida dele, por isso cristocêntrico, que ele disse que se ele fosse para o céu e chegasse lá, Cristo não estava, ele sairia correndo porque não seria céu, mas seria o inferno. Joe Beck e Nicholas Thompson escrevem: por ser um teólogo sempre cuidadoso, Goodwin procurou deixar claro que Cristo não continua sofrendo no céu. A sua humilhação foi concluída na cruz e no túmulo. Na sua ascensão, sua natureza humana é glorificada e livre de toda dor. Ele é capaz e poderoso para carregar nossas misérias em seu coração, mesmo glorificado, e assim senti-las como se estivesse sofrido conosco. O que eu ensinei que os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que pudesse servir à vontade divina para posteriormente transformar a sociedade. Os puritanos tinham a certeza que, se o indivíduo fosse transformado a servir a Cristo, ele seria uma pessoa excelente, abençoada por Deus, e através da vida dele, ele abençoaria toda a sociedade. Entenda a importância do puritanismo, da ideologia do puritanismo, o amor do puritanismo pela palavra, pela exposição das Sagradas Escrituras, o amor por Cristo. É isso que o puritanismo fazia, que ele buscou fazer. Vamos lá para o nosso terceiro e último tópico. Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos desse movimento e as raízes do movimento pentecostal do início do século XX. Certamente isso contribui para o exame contínuo de aspectos que, como pentecostais, precisamos conservar e ou resgatar. Por não conhecer a história, olha, muito importante isso, deixa eu grifar, por não conhecer a história, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente, ou seja, errado, a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Ou seja, por não conhecer a história, por não conhecer o desenvolvimento, os movimentos, muitos exageram nesse pentecostalismo, saindo do foco do verdadeiro pentecostalismo, do verdadeiro poder do Espírito Santo. Ficam inventando, buscam novidades, loucuras
dentro da igreja, dizendo sobre o renovo espiritual. Lembro de uma vez de um culto que eu fui, onde um dos membros da igreja, um dos líderes da igreja, ficou o culto inteiro plantado bananeira em frente ao púlpito enquanto o pregador pregava. Queridos, isso é loucura, isso não é pentecostalismo, isso é inventar uma novidade e falar que o Espírito Santo mandou ele fazer aquilo, sabendo que aquilo tira a concentração da palavra de Deus. A palavra é importante. O cerne do puritanismo era isso, tirar essas doutrinas, essas loucuras e levar a palavra. 3.1. A doutrina puritana do Espírito Santo. O pentecostalismo é resultante de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja, entre eles o puritanismo. Então, o pentecostalismo que nós temos hoje foi um agregado desses movimentos que foi formulando como seria o pentecostal hoje. Lembra? Nós já vimos o montanismo, os protestantes, os pré-reformas, os reformadores. Agora nós estamos vendo o puritano, nós vamos ver outros ainda movimentos até chegar no último, que é o pentecostal. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscavam experimentar o avivamento, ou seja, aquilo que eu já até comentei. O puritano não ficava preocupado em ter um avivamento, mas com a busca da palavra é impossível não ter avivamento. Quando você abre mão daquelas coisas que estão atrapalhando a visão com Deus e leva ela de volta à sua palavra, o avivamento é automático. Para Joel Beck e Nicholas Thompson, embora escrevessem pouco sobre o avivamento, os puritanos conheciam a graça reavivadora de Deus em sua experiência pessoal, em seus ministérios, pois suas igrejas conheciam as notáveis efusões do Espírito Santo. Ou seja, o puritanismo, ele sentia o poder do Espírito Santo, ele sabia que o Espírito Santo estava ali. As suas notáveis efusões eram os movimentos que o Espírito Santo fazia neste movimento. 3.2. A missão do povo de Deus. O estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os puritanos tinham a visão geral da vida cristã, do povo de Deus e da relevância que somente sendo cheios do Espírito Santo eles teriam poder para levar a palavra até os confins da terra. Isto também é importante para que o cristão seja consciente da sua responsabilidade no processo de renovação e transformação da sociedade, sendo luz e sal. Eu quero ler esses versículos aí, queridos, com vocês. Primeiro Romanos 13, do 1 ao 7. Todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo de autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicada a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. 1 Timóteo 6, 17 e 18 aí, quero que vocês instruam comigo, porque se eu deixar para vocês ler, pode ser que não leiam. 1 Timóteo 6, 17 e 18 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente,
para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E o último, Tiago 2, 15 a 17. Se um irmão ou irmã tiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entendeu a função do povo de Deus? Nesses versículos você consegue entender? Qualquer coisa, volta um pouquinho, assista essa aula novamente, devagar, acompanhando. Vamos lá, foco na lição. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. 3.3. A Bíblia, regra infalível de fé e prática. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Salmo 119, verso 5 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre o nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos e pensamos à luz da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Os puritanos foram inspirados pelo ministério de William Tyndale, cujo objetivo principal era completar o que a reforma protestante não havia conseguido. O exemplo e o amor de Tyndale pela Bíblia Sagrada nos guiam a amar e apregoar as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Roger Olson considera Jonathan Edwards, identificado como o príncipe dos puritanos, um dos teólogos puritanos mais influentes. Era um homem de grande devoção e piedade, que concordava com os pietistas alemães, quer os tenha lido ou não, ao acreditar que o cristianismo verdadeiro está mais no coração do que no intelecto. Sua pregação era avivadora e visava apelar ao coração dos ouvintes, a fim de levá-los a despertar religioso. Um exemplo de que é possível ser um profundo estudioso das Sagradas Escrituras, porém tendo o intelecto usado como instrumento pelo Espírito Santo para alcançar vidas e também para a glória de Deus. O que eu ensinei? A história dos puritanos ensina a amar a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Conseguiu, queridos, entender esse fechamento da terceira lição? Aonde tudo se resume à Bíblia como infalível fé e prática. É ela, os puritanos queriam trazer a renovação dela. Através dela vem o avivamento, através dela vem a cura, através dela vem a libertação. É a Bíblia o instrumento central, não é a tradição, a história da igreja, os dogmas da igreja, não. O que o puritanismo falava era pegar tudo isso que estava fora de controle e trazer para as Sagradas Escrituras. Ei, o caminho para a restauração da tua fé, da tua família, das tuas forças, está nas Sagradas Escrituras. Consegue entender isso? Vamos para a conclusão? O movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios bíblicos porventura esquecidos. A reforma, os aspectos cristãos que vivenciamos, nos dá discernimento espiritual para não sermos confundidos e preserva em nós o fervor no Espírito Santo. Entendeu, queridos? Só para adiantar aí a próxima lição é o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Amém. E aí? Gostaram da palavra de Deus? Deixa eu voltar aqui para o texto. Gostaram da palavra de Deus de hoje? Gostou de saber ou conhecer um pouquinho sobre o puritanismo? Conseguiu entender esse movimento, a importância dele, aonde todos já tinham largado mão, a igreja já estava cheia de dogmas, de coisas religiosas, de artefatos, de cultos a partes arquitetônicas, de cultos a mortos. E aí o puritanismo cata tudo isso e fala assim, a reforma não é isso. A reforma é trazer de volta ao contexto bíblico.
Conseguiu entender, queridos, o que é o verdadeiro puritanismo? Espero que você tenha entendido. E eu conto com você, me ajudando. Compartilha esse vídeo no grupo da tua igreja. Compartilha esse vídeo aí no grupo dos teus amigos que são crentes. Para você que faz escola bíblica, que ama a escola bíblica, compartilha isso como parte dos teus ensinamentos. Que isso não é para anular a aula de domingo de forma alguma. Isso é para poder agregar a tua aula de domingo. Que você tenha mais argumentos, tenha ideias, tenha pensamentos. Coloque no comentário. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.